Filho meu, não pule esse vídeo, porque o que eu vou te falar agora pode estar acontecendo bem diante dos seus olhos e você nem percebeu. Muitos acham que a marca da besta é algo distante, algo que só vai acontecer no futuro, algo quase impossível de alcançar. Mas a verdade é que o mundo vem mudando aos poucos, em silêncio, sem alarde. Coisas que antes pareciam impossíveis, hoje são normais. Formas de controle, sistemas digitais, dependência total da tecnologia para viver, comprar, vender, existir e sem perceber, as pessoas estão se acostumando, se adaptando, aceitando. A Bíblia fala que chegaria um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem essa marca. E agora eu te pergunto, quantas coisas hoje você já não consegue fazer sem estar conectado a um sistema, sem um cadastro, sem um número, sem uma identificação? Isso não significa que a marca já chegou, mas mostra que o caminho está sendo preparado. E o mais perigoso não é quando tudo acontecer de uma vez. É quando acontece devagar, ao ponto de ninguém perceber. Filho meu, preste muita atenção nisso. Porque o que está escrito no livro de Apocalipse não é apenas simbólico, é um aviso. A Bíblia diz que chegaria um tempo em que todos seriam pressionados a receber uma marca, na mão direita ou na testa, e sem essa marca, ninguém poderia comprar nem vender. Agora para e pensa comigo. O mundo nunca esteve tão próximo de um sistema onde tudo depende de autorização, onde cada pessoa precisa estar registrada, identificada, validada, onde tudo o que você faz pode ser rastreado. Se você compra, se você vende, se você existe dentro do sistema. E o mais assustador não é a tecnologia, é a forma como as pessoas aceitam tudo isso sem questionar, sem perceber que estão entregando controle aos poucos, porque não começa com algo assustador. Começa com algo conveniente, algo fácil, rápido, moderno, e quando você percebe, já está totalmente dependente. A marca da besta não será apenas algo imposto, será algo que muitos vão aceitar, porque vai parecer necessário. Agora você precisa entender a parte mais perigosa de todas, porque quase ninguém fala sobre isso. A marca da besta não é apenas algo físico, não é só um sistema, não é só tecnologia. A Bíblia deixa claro no livro de Apocalipse que essa marca está ligada a algo muito mais profundo. Adoração, sim, adoração. Porque aqueles que aceitarem a marca também estarão escolhendo a quem obedecer, a quem seguir, a quem entregar sua vida. E é aí que está o maior engano, porque muitos pensam que isso vai acontecer de forma óbvia, como se alguém fosse anunciar claramente. Mas não, vai ser sutil, vai ser gradual, vai parecer apenas mais uma decisão comum, mais uma escolha simples. E aos poucos, sem perceber, as pessoas vão se afastando de Deus, trocando princípios por facilidades, verdade por conforto, fé por conveniência. E quando perceberem, já não estarão apenas usando um sistema, estarão vivendo dentro dele, dependendo dele e defendendo ele. Por isso, o verdadeiro alerta não é só sobre uma marca, é sobre o seu coração, sobre quem você tem escolhido todos os dias. E é exatamente aí que quase todo mundo se engana, porque espera algo óbvio, algo assustador, algo impossível de ignorar. Mas não é assim que as coisas acontecem. O perigo nunca chega gritando. Ele chega em silêncio, disfarçado de avanço, de facilidade, de algo que todo mundo já está usando. E quando você percebe, já está dentro, já se acostumou, já depende. Agora me responde com sinceridade. Se hoje existisse algo que facilitasse completamente sua vida, que tornasse tudo mais rápido, mais simples, mais seguro,
você aceitaria sem questionar? E se todo mundo ao seu redor já tivesse aceitado? Família, amigos, a maioria das pessoas, você teria coragem de dizer não? Ou sentiria que está ficando para trás? É assim que começa, não com imposição imediata, mas com pressão, com adaptação, com a sensação de que não tem outra escolha. E o mais perigoso de tudo é que muitos só vão perceber quando já for tarde demais. Agora pensa comigo de forma bem sincera, não como alguém assistindo um vídeo, mas como alguém que precisa tomar uma decisão real. Se tudo isso começasse hoje, não de forma assustadora, mas como uma solução, algo que resolvesse problemas, trouxesse praticidade e segurança, será que você perceberia o que realmente está por trás? Porque é assim que o engano funciona. Ele não chega mostrando perigo, ele chega parecendo resposta. Ao longo do tempo, as pessoas vão se acostumando com pequenas mudanças, aceitando coisas que antes não aceitariam, até que aquilo se torna normal. E quando algo se torna normal, ninguém questiona mais. O sistema cresce, se fortalece, e quem está dentro já não consegue mais imaginar viver fora dele. E é nesse ponto que tudo fica mais sério, porque não se trata mais de escolha fácil, se trata de dependência. E quando alguém depende de algo para viver, para comprar, para existir dentro da sociedade, dizer não deixa de ser simples. A pergunta que fica não é se isso pode acontecer, é se, quando esse momento chegar, você vai reconhecer, ou já vai estar tão acostumado que nem vai perceber que cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. E o mais preocupante não é quando isso tudo acontecer de forma clara. É o que já está acontecendo dentro das pessoas. Porque antes de qualquer marca externa existir, algo precisa acontecer internamente. As escolhas começam a mudar, os valores vão sendo deixados de lado e aquilo que antes era convicção passa a ser negociável. Aos poucos, sem perceber, a verdade vai sendo trocada por aquilo que é mais confortável. O certo já não importa tanto, desde que seja mais fácil, mais rápido, mais aceito por todos. E é assim que o coração vai se moldando a um sistema que nem chegou completamente ainda, mas já encontrou espaço. Porque quando alguém aprende a viver sem questionar, sem discernir, sem buscar a Deus de verdade, qualquer direção parece válida. E nesse ponto, a pessoa já não está apenas vivendo no mundo, ela está sendo conduzida por ele. O maior risco nunca foi apenas receber uma marca, mas chegar a um ponto em que ela nem pareça mais algo errado. Quando isso acontece, a decisão já foi tomada muito antes, não nas mãos nem na testa, mas dentro do coração, em silêncio, sem alarde, exatamente do jeito mais perigoso possível. Agora tenta imaginar esse cenário de forma bem real, não como algo distante, mas como algo acontecendo no seu dia a dia. Tudo funcionando perfeitamente, sistemas rápidos, acesso fácil a tudo que você precisa, nenhuma dificuldade para comprar, vender ou resolver sua vida. Parece bom, parece seguro, parece até necessário. E é exatamente isso que torna tudo tão perigoso. Porque quando algo parece indispensável, ninguém quer ficar de fora. Aos poucos, quem não aceita começa a ser visto como estranho, como alguém atrasado, como alguém que está dificultando a própria vida. A pressão não vem primeiro como obrigação, mas como exclusão. Você começa a perceber que está ficando de fora de coisas simples, depois de coisas importantes, até que chega um ponto em que viver normalmente já não é mais possível sem se adaptar. E nesse momento, a decisão deixa de ser confortável. Não é mais sobre querer ou não querer, é sobre conseguir continuar vivendo. E é aí que muitos cedem, não porque querem fazer o errado, mas porque não veem outra saída. O problema é que nem toda porta que se abre é o caminho certo, e nem toda facilidade vem de Deus.
Algumas coisas parecem solução, mas são exatamente o teste que revela em quem você realmente confia. Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando fala sobre tudo isso. As pessoas sempre imaginam que terão tempo para decidir, que quando esse momento chegar, vão reconhecer com facilidade e simplesmente escolher o lado certo. Mas a realidade não funciona assim. Ninguém muda de posicionamento de uma hora para outra. As decisões mais importantes da vida são construídas aos poucos, no dia a dia, nas pequenas escolhas que parecem insignificantes. É ali que tudo começa. Cada vez que alguém ignora o que é certo por ser mais difícil, cada vez que troca a verdade por algo mais conveniente, cada vez que deixa de ouvir a voz de Deus para seguir o que todo mundo está fazendo, um caminho vai sendo formado. E esse caminho, com o tempo, se torna automático. Quando o momento decisivo chegar, a pessoa não vai agir de forma diferente do que já vem vivendo. Por isso, o alerta não é só sobre o futuro, é sobre agora. Porque quem aprende a se manter firme nas pequenas coisas também permanece firme nas grandes. Mas quem se acostuma a ceder no pouco dificilmente vai resistir quando a pressão for real. No final, não será uma escolha repentina. Será apenas a continuação de tudo aquilo que já vinha sendo vivido em silêncio. Chega um momento em que não dá mais para tratar isso como algo distante ou apenas interessante de ouvir. Porque no fundo, você sabe que não é só teoria. Existe uma diferença muito grande entre ouvir um alerta e estar preparado para ele. Muitas pessoas escutam, concordam, acham forte, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma. E é aí que mora o maior perigo. Porque não é a falta de informação que afasta alguém de Deus, é a falta de decisão. Saber o que é certo e não viver isso todos os dias cria um tipo de cegueira silenciosa. A pessoa acha que está no controle, acha que vai perceber quando for a hora, mas a verdade é que o coração já foi se acostumando com escolhas fáceis. E quando a pressão aumenta, ela apenas segue o caminho que sempre seguiu. Não existe firmeza de última hora. Não existe fé construída no desespero. O que sustenta alguém nos momentos mais difíceis é aquilo que já foi fortalecido antes, em silêncio, longe de qualquer pressão. Por isso esse não é só mais um aviso, é um chamado. Um chamado para acordar enquanto ainda há tempo, para alinhar o coração enquanto ainda é possível escolher com liberdade, antes que escolher se torne algo muito mais difícil do que parece agora. Depois de tudo isso, a pergunta mais importante não é sobre quando isso vai acontecer, mas sobre como você está vivendo agora. Porque no final, não será apenas sobre uma marca, um sistema ou uma decisão isolada. Será sobre quem você escolheu ser ao longo do caminho. Muitas pessoas esperam um grande momento para provar sua fé, mas a verdade é que ela já está sendo provada todos os dias, nas escolhas simples, nas atitudes que ninguém vê, na forma como você vive quando ninguém está olhando. É ali que tudo é definido. Porque quando chegar o momento em que a pressão for real, quando não for mais confortável escolher o certo, quando existir um preço a pagar por permanecer firme, não vai ser algo novo, vai ser apenas a continuação daquilo que já faz parte de você. E é por isso que ainda existe tempo para ajustar o coração, para se aproximar de Deus de verdade, para viver uma fé que não depende de facilidade, mas de convicção. No fim, não será sobre quem sabia mais, mas sobre quem permaneceu firme até o final, mesmo quando seria muito mais fácil simplesmente ceder.